Olá, meus amores. E aí, tentaram fazer a receita do suspiro, da taça de suspiro? Ainda não? Eu também ainda não, mas eu vou fazer. Quando eu fizer, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos para a nossa aula de português de número 66, a continuação das atividades. Bom, então a gente está falando sobre o modo imperativo do verbo e a forma infinitiva, que é a sua forma natural, ok? Aqui eu trouxe a receita completa. Olha como é certinho, como ela ficou. Misture o açúcar com o suco de uva. Lave os morangos, reserve alguns para decoração. Corte o restante em pedaços grandes e deixe. Coloque por cerca de 15 minutos na mistura de açúcar com o suco de uva. Distribua em taças, alternando com camadas de mini suspiros e iogurte natural. Decore com os morangos inteiros e sirva. Já pensou? Você fazendo aí para sua família o pequeno, como é que é? Mini Masterchef? Não sei como é que fala quando é Masterchef criança. Kids, não sei. Bom, enfim, imagina aí você sendo um chefinho, servindo. Depois você me conta se você fez com a ajuda da mamãe, do papai, de quem quiser e tiver disponível, né? Tem papai que gosta de cozinhar, tem mamãe que prefere cozinhar. Aqui em casa, quem prefere cozinhar é minha filha. Minha filha já tem 18 anos, ela já faz esses doces maravilhosos sozinha, né? Eu ajudo de vez em quando. Bom, e os ingredientes você também pode mudar como eu falei para vocês, ok? E aí a gente está trabalhando o infinitivo, que é a forma nominal do verbo, ou o verbo em seu estado natural. Quando vocês forem copiar no caderno, copiem a definição também, para não esquecerem, tá bom? E o modo imperativo do verbo é quando o verbo indica uma ordem, um pedido ou uma sugestão. Sugere que alguém faça alguma coisa. E a atividade que nós vamos fazer nessa videoaula é essa, ó, complete o quadro formando os pares de ações e suas ordens. Vamos começar? Ou seja, essa primeira aqui, ó, é o nome da ação, ou seja, é o verbo no infinitivo. E essa aqui é o verbo em modo de ordem, pedido, no modo imperativo. Então, a gente vai ter que completar. Quando estiver faltando o modo imperativo, a gente completa. Quando estiver faltando o infinitivo, a gente completa. Ok? Bom, aqui, a ação de untar. Como é que eu transformo esse verbo para o imperativo? Unte. A gente pede para que o cozinheiro unte. Você sabe o que é untar? Untar é quando você passa no tabuleiro para botar, por exemplo, o bolo, você passa a manteiga e você está untando com a manteiga. Você passa a manteiga para ele não grudar, o bolo não grudar na hora de tirar, ele ficar fácil de soltar. Isso é untar, tá? Distribua. Aqui é uma ordem, é o verbo no imperativo. Então, como seria esse verbo no infinitivo? Distribua é uma ordem do verbo distribuir, ok? Aqui outra ordem, outro verbo no imperativo. Cubra. Cubra é o imperativo do verbo cobrir, ou cobrir, né? Ou não, é cobrir. A gente fala cobrir às vezes, mas a gente escreve cobrir, tá? É igual a aula que a gente fez passada, né? Que nem sempre a gente escreve da forma que a gente fala. Bom, a ação aqui, verbo no infinitivo, moer. A ordem é moa. Moa a carne, por favor. Moa de triturar, de moer. Moa a... O que pode moer além de carne? Moa o alho. Mesma coisa que triturar, né? Moer. Moa... É que eu não sou boa cozinheira não, gente, tá? Moa... a pimenta, né? Moer a pimenta, tá certo. Acho que tá. Ordem, adoce.
Tá mandando adoçar alguma coisa. Adoce o café, ou adoce a gosto, a sua receita. É do verbo, é da ação adoçar. Cozinhar é uma ação, é o verbo no infinitivo. E como seria no imperativo? Cozinhe. Cozinhe a carne aproximadamente 15 minutos, né? Ação aqui, acrescentar. Como seria no imperativo? Acrescente. Acrescente água aos poucos, acrescente leite aos poucos, acrescente a farinha, enfim. Coloque é o verbo no imperativo. Coloque. Estou dando uma ordem. É a ordem do verbo colocar, é o imperativo do verbo colocar. Aqui agora o verbo desinformar. Qual vai ser o imperativo do verbo desinformar? Desinforme. E o verbo mexer, no infinitivo, qual será o imperativo do verbo mexer? Mexa. Ok? E o nosso quadro fica assim. Primeira coluna de ação, verbo no infinitivo, nome do verbo, é o verbo na sua forma natural. E a segunda coluna é o verbo no modo imperativo, ou seja, sugerindo uma ordem, um pedido ou uma sugestão. Ok? Tranquilo? Agora vocês vão transferir essas atividades para o caderno, moleza. E tem mais uma atividade. Depois que você transferiu o quadro para o caderno, a receita já foi transferida na aula passada. Eu vou colocar a receita lá se vocês quiserem imprimir para colar, tá bom? Para facilitar para vocês. Além disso, no final, depois de copiar essas atividades no caderno, vocês vão ter mais uma atividade que vai ser uma pesquisa. Você vai pesquisar e escolher e colar uma receita no seu caderno e circular os verbos no imperativo. Então, você vai pegar uma outra receita diferente, tá? Pode imprimir, pode, de repente, na sua casa tem uma revista aí de receita, pode tirar cópia, ou você encontra uma receita numa caixa, às vezes tem, ó, na caixa da maisena, no rótulo do leite condensado, ali sempre tem receitas. Então, você pode tirar o rótulo, recortar e colar no seu caderno. E aí você vai circular os verbos que aparecem no imperativo nessas receitas, tá bom? Uma receita só, escolhe. De repente, a mamãe tem um caderno de receita em casa, você pode também fazer uma cópia, né? Tirar xerox dessa receita. Ou, se você quiser, de repente, digita a receita preferida, imprime e cola no caderno, sua receita preferida. Faça da maneira que você achar melhor e mais prática, tá bom? Achem os verbos no imperativo e circulem fazendo isso no caderno, ok? Um beijo e até a próxima!